Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou CEO da Expotea e a gente está aqui hoje para gravar o primeiro episódio do podcast Expotea 2025, segunda edição. Eu queria agradecer a Zaz Studio por estar aqui hoje gravando esse episódio super importante, por esse lugar acolhedor, por tantos profissionais capacitados, qualificados estar aqui hoje se dedicando a atender a gente aqui. E antes que mais nada, queria apresentar a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre um tema extremamente importante, Juliana. Fala um pouquinho para nós, antes que mais nada se apresente, fala um pouquinho para nós de quem é a Juliana. Oi, gente, tudo bem? Tô me sentindo muito honrada, porque chegando aqui nesse estúdio muito acolhedor, com tantos sorrisos, principalmente o da Bruna, muito animada com esse projeto. Então, tudo que envolve o autismo, e quanto mais a gente puder falar sobre o autismo, eu acho muito importante, mas me senti muito lisonjeada de ser a primeira, do primeiro episódio. Quem sou eu? Não sei nem o que eu tenho para falar aqui. Para quem ainda não me conhece, sou irmã de um autista famosinho nas redes sociais. O nome dele é Diego Molino. O Diego é grau 3 de suporte não verbal. Eu sou locutora de rádio. E é muito louco, né? Eu trabalhar com a fala e ter um irmão que não fala, que nunca falou. E aí, por ser meio espoleta, né? Assim como ele, do meu jeitinho, meio que sem querer, colocando meu irmão nas redes, como todo mundo coloca os seus irmãos, sem preconceito algum, com o fato dele ser autista. Eu sou a irmã mais velha, ele veio depois de mim. Ele viralizou com alguns vídeos nas redes sociais e ele não sabe de nada que está acontecendo. Estou eu aqui representando o meu irmão nesse programa tão importante, que é de uma feira tão importante, né, que é da Expotea. E estou muito animada. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado. Nós que estamos aqui para ouvir um pouquinho, né, da sua experiência. E a gente queria saber o seguinte, começando já direto, né? Você, então, é a irmã mais velha do Diego, né? E eu queria saber o seguinte, o que vocês perceberam e em que momento o Diego recebeu o diagnóstico de autismo? O Digão hoje, ele tem 35 anos, né? Ele nasceu em 1990. Então, se hoje a gente está aqui com tantos enigmas para desvendar, né, Bru, diariamente, dos nossos anjos azuis, em 1990 foi muito complicado. Eu tinha 6 anos de idade, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Até então eu era a filha mais velha, tinha total atenção dos meus pais. E aí, do nada, chegou meu irmão, que com 1 ano a fala não veio, com 1 ano e meio a gente não tinha um olhar dele. E meus pais começaram a investigar de uma maneira muito grosseira mesmo. Será que ele é surdo? Será que ele é mudo? Porque a gente não tinha informação nenhuma, não tinha nenhum lugar para acolher a gente. Não tinha ninguém que olhasse e falava, olha, eu conheço alguém que é autista. O Diego está parecendo um autista, porque não tinham muitos. Eles eram tratados com outros nomes feios, com outras maneiras, né? E aí, eu não conseguia acompanhar muito. Eu ficava muito com a vizinha, né? Com a tia, enquanto os meus pais corriam atrás para saber o que de fato estava acontecendo com o meu irmão. O diagnóstico do Diego veio aos 5 anos de idade. Bateram o martelo que ele, de fato, era autista. E ele nunca falou. Ele frequentou algumas instituições. E aí, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu vi que ele era diferente, que ele era especial. Nunca vi nenhum preconceito com o Diego nessa época que eu era criança, porque ele não frequentou as escolas que eu frequentava, né? As escolas particulares ou públicas não tinham estrutura para receber um autista, então o Diego nunca estudou. Não tinham terapias, não tinha... Ele nunca fez tratamento terapêutico? Ele nunca recebeu depois do diagnóstico, ele nunca recebeu esse suporte terapêutico? Os meus pais foram atrás, né, de algumas coisas. O que eu me recordo, né, e minha mãe não fala muito a respeito também, ele frequentou um braço da ACD, não sei se assim eu posso dizer, que acolhiam crianças com algum distúrbio mental. E aí tinha um trabalho com a fonoaudióloga, tinha um trabalho com a psicóloga, mas o Diego pouco evoluía. Ele não fazia um tratamento específico, assim, sabe? E aí eu lembro que aí quando já tinham batido o martelo, o Diego tinha os seus 5, 6 anos, eu já tinha 10, 11 anos. Minha mãe engravidou de novo. E aí eu lembro muito da agonia da minha mãe, né? Que eu acho que é muita gente que está assistindo a gente agora, de ter um primeiro filho autista.
E aí você tem a certeza de que o próximo vai vir autista. E minha mãe tem muito isso, assim, toda vez que ela vê alguma mulher grávida, ela fala, meu Deus, mas esse mundo tá terrível, e se essa criança vir autista, o que vai acontecer? Porque só a gente sabe, né, Bru, que a rede de apoio é muito importante. É muito comum, viu, no consultório essa pergunta, assim, às vezes pais que têm o primeiro filho autista e eles querem engravidar de novo, e eles perguntam, Bruna, você acha assim, como que tá hoje, né? A gente sabe que é um transtorno de base neurogenética extremamente importante. E como que funciona, né? Até uma família me fez uma pergunta que é muito importante. Eles queriam fazer uma fertilização in vitro, porque eles queriam selecionar um embrião que não tivesse risco para o autismo. E o autismo é uma deficiência que a gente não consegue fazer essa seleção, né? Dentre tantas outras. Como síndrome de Down. Exatamente. O autismo a gente não consegue fazer. Então, é natural que você se preocupe, e no caso da sua mãe que não planejou essa gestação, né? Porque às vezes eu tenho o Francisco, que foi um filho depois da Havana, e eu planejei, então já sabia que poderia vir uma criança com autismo, uma outra criança com autismo, a Havana é autista, e a gente planejou e sabia, e a gente ficou com olhos muito atentos em cima dele ali, primeiro, segundo aninho de vida, e ele não é uma criança dentro do transtorno do espectro do autismo, mas eu imagino que ela deve ter passado uma situação extremamente angustiante, até que momento ela teve a certeza de que o teu irmão mais novo não era autista, você se lembra? O que ela conta, inclusive até hoje, é que nós somos em 3. Eu sou a mais velha, tenho 41 anos, o Diego tem 35 e meu irmão mais novo tem 30. É uma família de velho já. E aí, o que a minha mãe conta, assim, é que eu fui a primeira filha, acho que todo mundo que é mãe sabe, aquele momento caótico de descobertas, né? E o Diego foi muito planejado. Então, meu pai estava bem estruturado, tinha um plano de saúde, meu meninão vai chegar e vai dar tudo certo. E deu. Mas as pessoas romantizam muito, né? Você quer um filho que não esteja ali, né, no espectro. E aí veio o Diegão. E aí, no meu terceiro irmão, a família estava toda bagunçada. Meu pai desempregado, não tinha nem onde... Minha mãe não tinha nem onde parir meu irmão. Foi uma loucura. E aí a gente brinca que no que tudo foi planejado, tudo foi esperado, o Diegão veio especial. Mas, e aí, essa fala da minha mãe, que aí eu vou na tua pergunta, demonstra muito a agonia dela naquele momento, porque não tinham essa informação, né, de que pode ser que sim, pode ser que não. Não tinha nem a revelação do sexo do filho naquele momento. Então, eu lembro da minha mãe muito tensa, mas lembro principalmente da minha transição de irmã mais velha, criança, para cuidadora, com 10, 11 anos. Porque aí chegou o meu irmão mais novo, que demanda cuidados de um recém-nascido e tudo mais, e a minha mãe de um parto recente, e aí eu me vi com a função de levar o meu irmão nas terapias, de 3 vezes por semana, de pegar um ônibus com 10, 11 anos de idade e levar um autista de 6 anos, e aí são muitas histórias, assim. O meu irmão, como ele é grau 3, ele é um bebezão gigante, né? Tem 1,90 m. Então, eu lembro claramente, assim, deu com 10, 11 anos, num ônibus, levando meu irmão na terapia. E aí tinha um senhor careca sentado no banco, um busão cheio. E aí o senhor careca sentado no banco e a gente em pé. E ele meio agoniadinho, assim, né? E ninguém dava lugar, porque o Diego não tem carinha de quem é especial. E aí ele foi lá meio agoniado, pegou a cabeça do tiozinho no ônibus, deu uma cheirada na cabeça dele, porque eu tenho tios carecas. Oi, tio Jonas, um beijo. E ele cheirou a careca do rapaz, automaticamente, o cara ali concentrado, na viagem de ônibus, virou o braço assim pra... O que é, né? E eu gerenciando a treta do meu irmão, cheirando a careca do passageiro, com 11 anos de idade, assim. Mas, acho que essa pergunta vai vir... Eu nunca me senti mal, eu nunca tive vergonha, assim. Claro que meu irmão ele não estudou junto comigo. Talvez se ele tivesse estudado junto comigo com as manias dele, talvez eu tivesse sofrido um cadinho de bullying, né, dos coleguinhas. Olha lá, o irmão da Juliana, é assim, assado. Então eu não estudei com ele, então por essa fase eu não passei. Mas eu não tinha vergonha, não. Eu achava legal a independência que os meus pais me davam de cuidar.
do meu irmão. Saía com ele de mão dada e cuidava dele e tudo mais. Mas via na minha mãe, mesmo muito jovem, uma sobrecarga muito grande, né? Com um recém-nascido, que é o meu irmão mais novo, e com o Diego sem a gente saber o que está acontecendo. Então, o Diego usou fralda há muito tempo, para tirar da fralda foi muito demorado. Até hoje ele não faz sozinho as coisinhas dele. Ele desfraldou com que idade, você lembra? Eu não lembro, Bru, de verdade. Mas eu lembro de episódios dele fazendo no meio da cozinha as coisas dele, menina. E passava as coisas igual giz. E ele, você se lembra, assim, se ele tinha muita crise? Por exemplo, hoje a gente fala muito sobre, né, crise, desorganizações e agressividade, uma dificuldade, muitas vezes, de lidar com estímulos sensoriais, então barulho. Às vezes você não consegue levar, por exemplo, para aniversário, por conta do parabéns, por causa da música, por conta do estímulo de muitas pessoas no mesmo lugar. Você se lembra, assim, de lugares, por exemplo, a gente não podia ir em tal lugar, porque senão lá o Diego se desorganizava. Ou crises que ele tinha, ele passou por essa fase de agressividade quando menor? Quando menor, não. Eu acho que a gente passeou muito mais pela vergonha dos meus pais, com o jeito dele que não era normal. Vou citar um exemplo de parque de diversões, por exemplo. Foi muito difícil para o Diego entender, e hoje eu acho que ele não entende, foi muito mais pela repetição que ele conseguiu adotar. Se ele toma banho pelado, por que ele tem que entrar na piscina de cueca, de sunga? Então, todos os lugares... Ele gostava muito de piscina quando ele era mais novo. Então, na família, o apelido dele era Adão. Porque ele entrava de sunga, porque a gente... Diego, de sunga. Mas aí a gente já via a sunga dele voando na piscina logo em seguida. Porque eu tô na água não é, né? Acho que era isso que passava pela cabecinha dele. Então, a gente teve um momento de, tipo, não crise, mas de um jeitão dele, de ir num play center da vida e a gente levar ele no splash do play center, porque eu era meio doida, sabe, Bruna? Eu já trabalhava em rádio, ganhava ingresso dessas coisas. Falei, vamos levar o Diego. Mãe, a gente não pega fila. Ó, que beleza! Vamos com Deus sem pegar fila. E aí a gente ia no brinquedo com água, ele gostava, mas aí descia do carrinho no meio do riacho do brinquedo e já começava a tirar a roupa. E aí era o Adão lá no Play Center. Agora, crises. É muito curioso e doloroso que as crises vieram de uns tempos para cá, mais velho. Então, ele não fica agressivo com a gente, mas ele se autoagride, nada próximo de muitas coisas que a gente já vê na internet, né, os autistas se automutilam e tal, mas ele bate na própria cabeça, ou se um dia ele está muito ruim, ele passa o dia gritando, o tempo todo gritando e chorando e resmungando, e não tem o que a gente faça. E aí minha mãe fica, meu Deus, será que é dor? Porque ele não é verbal? Será que vamos dar de pirona? Vamos fazer, vamos acontecer? Isso é muito tenso, porque 35 anos a gente está ali com ele e muitas vezes a gente não consegue identificar o que está acontecendo, né? Aí se dá 10 minutos depois de uma crise de 3, 4, 5 horas, ele está lá rindo. E eu acho que essa é a minha missão dentro da casa dos meus pais. Quando ele ri, depois de uma crise de 4, 5 horas, eu vou lá, dou um safanão na minha mãe. Eu falei, tá vendo? Tava te fazendo de idiota. Você já tava aí chorando, achando que tava isso e aquilo acontecendo. Para distensionar mesmo, minha mãe, meu pai, para falar para eles, o Diego é autista. Vamos aceitar? Né? Que é uma crise e tudo bem, né? Claro que a gente recorre a especialistas depois, vamos aumentar a dose de medicação, ou vamos tirar, ou vamos trocar. A gente tem procura sempre esse respaldo. Mas eu acho que o principal nos meus pais, por terem 65 anos e ter tido um filho especial numa época em que não tinham tantas informações, é lidar com o preconceito deles. Porque eles não levam o meu irmão ao supermercado com medo de se o Diego entra em crise. Eles não levam o Diego a lugares. E eu não estou nem aí, porque né, são as pessoas que têm que se adaptar ao jeitinho dele mesmo. Então,
Falei para você, Bru, eu não paro de falar. Eu vou para a última pergunta e volto para a primeira. E a gente vai com Deus. Mas isso que você está falando é importante, essa questão dos pais. Hoje ainda, às vezes a gente fala, o Diego tem 35 anos. Recebeu o diagnóstico aos 5, o que não era comum naquela época, tá? Hoje ainda a média de diagnósticos no Brasil é entre 5 e 7 anos. E olha, a gente está falando de 30 anos 30 depois. anos, né? E o que a gente esperava que acontecesse hoje, né? Que esses diagnósticos fossem o que a gente fala muito sobre diagnóstico precoce, que essas crianças chegassem até nós muito antes para que essas intervenções tivessem maior qualidade e encontrasse essa criança na melhor fase neurológica da vida dela, a fase que o cérebro tem uma plasticidade gigantesca, ela tem uma capacidade de aprendizagem de grandes conteúdos em um curto espaço de tempo. A gente assim consegue reduzir atrasos. Mas mesmo o Diego agora, olha eu migrando para apresentadora aqui, para sugar a doutora, né? Com 35 anos, a gente ainda consegue uma certa evolução? A gente consegue evoluir, mas é incomparável a neuroplasticidade de uma criança de 5, 7 anos a um adulto de 35, né? Inclusive, pesquisas mostram, né, que os resultados, quando a gente faz intervenção precoce, até 2, 3 anos, é o padrão ouro, é onde a gente tem melhor resposta. Então, geralmente, a gente consegue minimizar muito prejuízo. Né? Hoje, a gente estuda muito sobre comportamento. Então, a gente já consegue ter uma noção de, por exemplo, por tudo que você está me falando, né, do Diego, o Diego tem diagnóstico de autismo, mais alguma outra comorbidade? Ou vocês ainda não têm esse diagnóstico? A gente não tem esse diagnóstico, mas até então, autismo only, apenas. Porque hoje a gente já investiga muito, a gente sabe que o autismo, hoje a gente já tem certeza que o autismo nunca vem sozinho, em absoluto. Ele nunca vem sozinho, né? A gente já consegue, por tantas comorbidades e avaliando as porcentagens que a gente tem de TDAH, deficiência intelectual, transtorno de linguagem, transtorno de coordenação, transtorno de aprendizagem, a gente hoje enxerga esse indivíduo de uma forma integral. Então, a gente observa por que ele não fala, o que aconteceu com a fala, né? Por que a coordenação motora não é tão boa, por que ele não escreve, por que ele não aprende, por que ele não conseguiu ser alfabetizado, né? E aí a gente já consegue intervir nessas outras áreas. E uma coisa que você me falou que chamou bastante atenção foi a questão da escola e a questão dessa dificuldade dos teus pais em lidar com o diagnóstico, porque isso acontece até hoje, né? Mas antigamente, 20, 30 anos atrás, a gente tinha menos diagnósticos, né? E esses autistas, eles não participavam da sociedade. Eles não iam ao supermercado, eles não estavam no ônibus, eles não estavam nos aniversários, eles não estavam nas escolas. Então, a população, a própria sociedade, quando hoje a gente tem essa quantidade de diagnósticos, hoje nós somos 1 para 31, né? Até semana passada a gente era 1 para 36. Caramba, 1 para e foi 31. atualizado, né? O CDC que faz esse levantamento foi atualizado há 2 semanas atrás. E hoje, a cada 31 nascimentos, uma criança é autista. São Paulo tem mais de 87 mil autistas de 0 a 14 anos. A cidade de São Paulo. Então, a gente está falando de uma quantidade gigantesca de pessoas dentro do transtorno do espectro, entre nível 1 e nível 3 de suporte, né? E por que a gente quis tanto falar hoje, abrir nosso podcast aqui, né? Nosso primeiro episódio, falando sobre o irmão, né? Porque, assim, hoje, a partir daquele momento que você se colocou no lugar de cuidadora, você enxergou isso de uma forma diferente, né? Mas hoje a gente ainda tem muita dificuldade, que os irmãos têm dificuldade de enxergar isso. Em algum momento, assim, de autoanálise, você chegou a entrar nesse lugar de sentir falta, por exemplo, de suporte ou de atenção, ou questionar em algum momento, assim, nossa, a atenção realmente é só aqui? E aí, principalmente quando chegou teu outro irmão? Eu acho que, e já falei isso em terapia, talvez eu tenha descoberto na terapia, que eu consegui ressignificar
Porque sim, eu tive uma falta de atenção, né? Então, eu era mais velha, então eu tinha atenção plena dos meus pais, e depois veio o meu irmão com o diagnóstico, e eles correndo atrás de uma coisa que eles não sabiam. Então, eu fiquei um pouco de lado. Por outro lado, não ter essa super proteção da filha, mulher, que não pode, não deve, não vai, fez com que eu desse meus voos, né? Então, eu senti muito dos meus pais. Pode ter faltado atenção, mas não faltou amor, do tipo, eu com 16 anos de idade e o Diego com 10 anos, dando aquele trabalho danado, tentando sair das fraldas, e eles falando, olha, vai lá, porque a gente não consegue. Então, isso fez com que eu trabalhasse com o que eu gosto, com que eu corresse atrás das minhas coisas, mas eu acho que é muito difícil a gente... Por exemplo, você tem 2 filhos com idades próximas. Quem não é atípico entendeu o que está acontecendo ali. Por que tem mais atenção, né? E eu admiro muito a minha mãe, eu admiro muito mães como você, de conseguir se desdobrar e sem abandonar o seu papel de mulher e de esposa e de profissional. Tanto que a minha primeira pergunta para a Bruna foi: quem está com a Havana? Né? Porque é tão difícil, né? Então, acho que indiretamente eu acabei virando a cuidadora do meu irmão, o suporte da minha mãe. E acho que mais que isso, o sossego da minha mãe de imaginar, já com seus 60 e poucos anos, o que vai acontecer com o Diegão, que é 100% dependente quando eu for embora, né? E eu deixo muito claro para ela, ele é meu. Fique em paz que ele tá comigo. Mas... com relação a... É engraçado que a gente vai, passeia e volta para falar do Diego, para falar da minha mãe, né? E a cuidadora, né? E a irmã, como é que fica nessa história? Eu acho que sim, mas eu não senti. Mesmo tendo ali 6 anos de idade, 7 anos, 8 anos, eu não senti naquele momento. Tanto porque eu tenho poucas recordações, assim. Eu lembro que eu queria cuidar dele, que eu queria ficar pegando ele o tempo inteiro. Eu achava que ele era meu bonequinho, né? Mas não tenho a recordação de que eu tive o abandono dos meus pais naquele momento. Não sei como é que foi para eles lidar ali, mantendo a atenção da filha mais velha e do Diego também. Mas eu acho que deve ser uma parte muito difícil, né? Eu tenho um grande amigo que teve um filho autista, e aí alguém disse a ele: olha, você está jovem, tenha um segundo filho, vai ser bom para você, para sua esposa e para o seu filho atípico, né, que vai de repente copiar. E hoje ele está super bem, eu acho que ele deve ser nível 1 ou 2, o filho atípico dele, né? E ele teve o segundo filho que não veio, né, com autismo, assim como o Francisco. E eu vejo que, mesmo por redes sociais, que eu não os vejo há muito tempo, o irmão atípico acompanhando o irmão mais novo, né? Então, acho que é muito legal. Mas o Diegão não teve essa sorte, assim, de ter um acompanhamento. Uma Bruna que ia estar ali direcionando. Olha, use mais o irmão mais novo para, de repente, pegar o Diego. Dar modelo, né? Dar modelo, isso. Então, a gente não tem... Quando você até me convidou para vir aqui, eu me sinto até não ser tão culpada de não me aprofundar tanto, né? Porque não dá tempo, né? A gente que está ali cuidando e que não tem uma rede de suporte, um profissional e coisa e tal. Esse amigo do meu amigo que tem um filho atípico, ele gasta um malote de dinheiro com terapias. E então é muito difícil, né, você, na pergunta que você fez, você ter esse olhar para você como cuidadora. E eu fico pensando na minha mãe, que nunca mais olhou para ela. Então ela abandonou os papéis de mãe da Juliana, de mãe do Lucas e de mulher, para ser 100% com o Diego. E mesmo quando ela tem uma rede de apoio, que ela tem, ela não consegue. Então, o Diego tem que ir junto sempre, porque ela não consegue distrair, ela não consegue estar com a cabeça ali. O Diego, a blusa e a comida, é muito difícil para ela, assim. Então, eu acho que as mães que são mães de crianças atípicas dessa década de 90, foi um processo muito doloroso também. E para o seu irmão mais novo? Que veio depois, ele veio, a casa já estava pronta, né? Então, assim, o Diego já tinha diagnóstico, a família já tinha... ali já sabiam
lidar um pouco com isso, né? Você já estava assumindo um pouco mais esse papel. Como que foi essa parte para o teu irmão mais novo? Como que foi esse sentir, esse participar, esse incluir e aceitar? Ou quando ele já chegou, né? Já estava a casa, já estava ali toda organizada, teoricamente, né? Mas como que foi para ele? E como é hoje, né? No caso, para ele, a participação dele dentro desse cenário. Ele é apaixonado pelo Diegão, né? Leva o Diego para passear, quer sempre levar minha mãe junto. Tem, acho que essa mesma minha linha de incluir, de tipo, não tô nem aí o que as pessoas vão falar. Se o Diego vai no shopping e vai entrar no banheiro das meninas, não tô nem aí, eu deixo ele entrar lá e não vou poder entrar junto. Então, a gente tem essa mesma linha, assim. Mas a gente tem fotos, acho que eu nunca falei isso para ele. A gente tem fotos do Diego, sabe aquelas banheiras antigas, assim, compridas? A banheira em cima do sofá, o Lucas todo destrambelhado no sofá, sentadinho, e quem é que estava dentro da bacia 3 vezes o tamanho da banheira? O Diego, dentro da banheira, e o Lucas do lado de fora. Então, eu acho que, graças a Deus, eu acho que não tem uma outra fala que eu possa ter aqui, a gente nunca teve essa postura de Enahart, ó vida, ó céus, ó azar, ai, meu irmão nasceu diferente, então ele tem a atenção. Eu acho que tanto eu quanto o Lucas também, acho que não. Tem sempre um cuidado ali. É claro que do jeito dele, né? Não do jeito tão como a mulher tem, né? De estar ali tateando e cuidando e dando banho e tudo. Mas do jeitinho dele, ele sempre entendeu e acho que também não tem esse lance de fui abandonado por conta da condição do meu irmão. E como irmã, pensando aqui, a gente tem alguns ideais, né? Mesmo como irmão, assim, a gente, principalmente quando é mulher, menina, né? Você tem outros irmãos, então você fica naquele lugar de... eu tenho alguns defensores ali, né? E aí você assumiu esse papel do outro lado, de defender, né? Então, assim, e vivendo... de fato, né, a vida típica, a família, é uma família diferente, né? Os pais têm um comportamento diferente, os avós, os tios, toda a família, ela vai se encaixando ali, né? Os aniversários são diferentes muitas vezes, e a família vai se encaixando ali naquele lugar. Quando você para pensar, assim, algo que eu queria muito ter realizado com o Diego e eu não consegui ainda, por exemplo, ou que gostaria de ter feito isso lá atrás, não consegui, fiz com o Diego, depois com o Diego, muito maior. Você se lembra de alguma coisa assim que você gostaria muito de ter feito, algo que você gostaria de ter realizado ali, irmão com irmão, e você não conseguiu fazer? Eu sempre quis... Como a minha mãe ela não consegue sair desse papel de mãe do Diego, eu sempre quis viajar de avião com a minha mãe, consequentemente com o Diego. E isso a gente nunca conseguiu realizar. Muito mais pela minha mãe. Não, mas ele pode ter uma crise no avião e pode acontecer alguma coisa. E eu estou disposta a encarar. Não porque eu precise. Vamos pegar uma ponte aérea ali para o Rio de Janeiro, 20 minutos. Não vai mudar a nossa vida. Mas parece que é a minha missão mostrar para minha mãe que tá tudo bem se acontecer alguma coisa, se ele não embarcar, ou a gente chegar em cima da hora e as pessoas vão acolher porque tá diferente. Então, eu acho que eu queria viajar com a minha mãe e com o Diego. Assim. E uma outra coisa que eu queria muito realizar, e de fato isso se concretizou, tem cerca de 1 mês, em que eu casei e queria que o Diego entrasse comigo. Era um desejo do meu coração, era... de novo, como todos esses anos, uma forma de mostrar para minha mãe de que tá tudo bem. E se tá tudo bem na festinha de criança da família, na minha festa, então, meu irmão ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai entrar no banheiro das meninas, ele vai dançar, ele vai não usar gravata, porque ele não tem que nada. Essas são as pessoas que têm que entender. E aí eu fui vista com uns olhos meio esquisitos pelas pessoas, num primeiro momento, que souberam ali... Juliana, mas é o seu momento, você é a noiva, tem as fotos, tem as recordações. Falei, mas por que eu vou
me enganar e ter esses minutos de bonequinha, se a minha vida não é essa. Minha vida é um caos, né? Que minha mãe pode me ligar a qualquer momento e falar, o Diego está em crise, eu não estou aguentando mais, vamos ao médico mudar a medicação, ou Juliana, pelo amor de Deus, preciso de ajuda, preciso distrair um pouco a cabeça, vem aqui buscar a gente. Então, essa é a minha vida, né? A gente tem momentos muito bons e momentos muito ruins. E por que eu ia maquiar aquele momento? Então, a minha mãe, desde o primeiro momento, vou casar e dar uma festa e uma cerimônia. Não, vamos levar o Diego só na festa? Só na hora de comer? Porque ele vai atrapalhar. Ele vai gritar no meio da cerimônia. Eu falei, e daí? Mas e se... Tudo certo. Mas e se ele... Tudo certo também. Eu falei, mãe, só tem família ali. Quem ali, naquele momento, não tiver um olhar acolhedor para o Diego, não tem que estar ali. E aí eu tinha esse sonho, né? Na verdade, eu tinha o sonho de arrumar um marido, né? Porque eu com 40 anos foi um pouco difícil. Então, essa foi a parte mais difícil. O Diego não deu trabalho nenhum, né? Foi aos 40 arrumar um marido. Mas brincadeiras à parte, o Diego... Deus colaborou muito com a montagem, né, dos cenários daquele momento. Eles chegaram atrasados, pegaram trânsito, erraram caminho. Porque a gente sabe que se o autista chega muito antes e tem que esperar numa porta... Já dá dificuldade. Tem que sair, tem que voltar. O que acontece? Ele chegou em cima da hora. Foi a hora que eu já peguei na mãozinha dele, já entrei na cerimônia. E ele viu aquele monte de gente, barulho, a música tocando. Aí ele já... Epa, cadê a comida, né? Então, ele já estava ali naquele momento de explorar onde ele estava entrando. Então, não deu tempo dele ficar chateado, esperando, segurando a mão de alguém em algum lugar. Então, foi um momento, assim, muito especial que eu queria muito que acontecesse mesmo. Era o meu desejo, mas, de novo, eu queria mostrar para minha mãe que tudo bem. E acabou que um monte de gente viu e ficou, né, tocado ali. E aí, acho que isso cai na sua primeira pergunta. Você não sente um certo abandono por tudo sempre ter sido... O holofote sempre ter sido colocado em cima do Diego? Ou seja, estou eu fazendo isso, né? No momento em que eu não precisava fazer isso. Mas com essa intenção mesmo, de mostrar para minha mãe, que acabou se estendendo em mostrar para outras mães que tudo bem, né? O seu filho ter crise ou não, e na frente das pessoas, porque não dá para lapidar o Diego mais, né? Então, foi assim um momento muito especial e espero vir aqui no ano que vem, na próxima edição, para falar, andei de avião com o moleque, mano, e ele ficou doidão, foi muito legal, assim. E pretendo levar ele para vários lugares ainda. Eu queria muito botar ele na garupa de uma moto. Já imaginou o Diegão na garupa de uma moto? Porque, por mais que ele não entenda muito bem o que está acontecendo, é claro que eu sempre respeito o momento se ele está sofrendo. Eu vou até contar uma história. Mais velho, depois, eu levei ele em outro parque. E aí, levei ele numa montanha-russa pequenininha. Só que ele não era mais criança, que aguentava tudo. Menina, ele tem um jeitinho muito legal de mostrar que ele tá com medo. Ele faz... com a língua. Quando ele faz assim, é porque ele tá com dor ou com medo. Ele nunca faz isso. E aí, quando o carrinho tava subindo, ele começou a fazer, eu já, pedi pra parar, porque ele tava com muito medo do parquinho. Aí minha mãe, tá vendo? Você é muito louca. Eu falei, não, eu quero dar experiências para ele viver as coisas, porque ele não sabe pedir, ele não sabe o que existe, o que não. Porém, no carrinho de bate-bate, minha filha, tava no paraíso, assim, ó, com a irmã dele pilotando e bate, e vai e volta. Foi muito, assim, legal. E acabou que eu comecei a postar ele nas redes sociais, mas a minha rede social é do meu trabalho. E as pessoas passavam 2 dias sem botar o Diego. Cadê o Diego? Eu falei, mas gente, eu sou locutora, deixa eu postar minhas coisinhas também, né? E aí meu irmão mais novo que falou, cria um arroba pro Diego aí pra você ficar postando as coisas dele, porque senão vai todo mundo ficar enchendo o saco. Ah, porque o Diego tá sumido? O que aconteceu? Ele tá em crise? Tá não sei o quê? Fiz a rede social do Diego. Mas com uma condição, minha mãe pediu. Juliana, não quero que posta crises do Diego. Porque a gente que segue todas as hashtags e acompanha muitos casos, a gente vê, é dolorido. É bom a gente ter um tapa na cara, às vezes, para a gente procurar ajuda, para a gente ajustar a medicação, para a gente procurar profissionais que sabem o que deve ser feito ou não. Mas ela não quis essa exposição do Diego nos momentos de crise. Então, todo mundo acha que o Diego é um princeso. Tá sempre lá.
sorrindo, comendo, uma loucura. Mas só a gente sabe, né? Mas é engraçado que, para mim, esses momentos... eu não me lembro das crises do Diego nesses trajetos na infância da gente indo para as terapias. Eu me lembro dele beijando a careca do cara do ônibus, né? Então, acho que é isso que a gente tem que ter, assim, né? Guardar muito mais as nossas pequenas vitórias que a gente tem com eles, as nossas conquistas. Cara, só dele sentar no vaso e fazer as coisinhas dele sozinho já é muito importante. Mesmo que depois ele vai pegar a minha mão pedindo pra eu, né? Limpar as coisas dele depois, né? Mas já é uma baita vitória, assim, sabe? Então, cada coisinha que a gente vive com eles é um aprendizado, assim, imenso, assim. E é muito importante essas experiências levar... Hoje a gente já fala muito sobre intervenção terapêutica, a gente já fala sobre a importância das intervenções em lugares naturais. Então, como que é essa ida ao supermercado, né? Como que é essa ida ao shopping, à praça de alimentação? Como que essa criança se comporta quando ela vê uma loja de brinquedo, que é algo extremamente reforçador e ela quer entrar ali dentro? Como que é esse não, que eu não posso levar agora, né? Como ela se comporta ali naquele momento? Mas a gente ainda tem... esses limitadores, né? Os olhares. Quando eu converso, hoje eu acompanho mais de 6.000 famílias. Eu tenho muitos grupos de mães. E a gente vê ali, as mães lutam e brigam, e os pais, em geral, para que seja garantido esses direitos, né? E assim... Olha, é muito difícil, Bruna, porque as pessoas olham quando tem uma crise. E eu passei por isso, né? Porque a Havana, dos 2 aos 3, eu falo que foi o inferno astral, né? Todo lugar que a gente levava, quando você dizia não, era a palavra mágica. Dizia não, ela já se jogava no chão. E quantas vezes a gente tinha que colocar aqui debaixo do braço, não dava tempo de vencer o ticket ali do estacionamento. A gente já tinha que pegar e levar embora. Né? Eu falo assim, a gente sempre levava para lugares abertos. Então, sempre parques, lugares que eu podia soltar e ela... né? E que ali ela não tinha essa condição de ter que se comportar bem para estar ali inserida naquele meio. E a gente foi fazendo esse treino dessas habilidades sociais, né? E hoje, aos 6 anos, ela já consegue, né, esperar, ela já consegue entender o não, ela já ganhou essas habilidades que ela precisava ali, né? E eu falo que assim, a minha condição de Bruna médica antes da maternidade, antes de ser mãe da Havana, uma menina com autismo... Mudou completamente. Eu lembro claramente, assim, de vir muitas crianças ao meu consultório, que sempre fiz pediatria, né? Desde que me formei, escolhi a pediatria. E, assim, eu não tinha essa visão do autismo dentro de casa. Até porque eu nunca tinha passado essa experiência, né? E quando o autismo estava dentro da minha casa, eu vi a importância de falar sobre isso, porque é impossível a gente incluir algo que a gente não conheça. E não dá tempo para ter um autista na casa de cada pessoa, para a pessoa sentir a mesma coisa que eu sentia e que eu sinto, e inclusive as mesmas dificuldades, para que ela prepare o lugar, o ambiente, que esse ambiente seja inclusivo, que esse ambiente seja adaptado, né? E quando a gente pensou na Expotea, inclusive, era a minha maior, assim, meu maior desejo era que a Expotea fosse um evento para falar de autismo, mas feito para autistas. Para receber os autistas. Para receber as famílias, onde as famílias pudessem soltar seus filhos, né? E ali ele podia estereotipar, ele podia entrar em crise, ele podia se autorregular de novo, ele podia mexer, ele podia subir, ele podia correr. E essa mãe ali, ela ia poder ser uma mãe que ia ver várias outras na mesma condição que ela e sentir o que você sempre tentou mostrar para sua mãe, representatividade. Tá vendo? Essa mãe também é uma mãe atípica. E olha essa criança. Cada um na sua condição, cada um com as suas comorbidades ou suas limitações. O autismo é uma deficiência. É o transtorno, um dos transtornos mais graves da infância, que traz maior prejuízo. Então, falar sobre autismo, principalmente no mês de conscientização mundial do autismo, abril, é falar sobre autismo de verdade, aquele que eu vivo quando a porta fecha e a luz apaga, ele continua lá dentro da minha casa, né? Mas que isso não pode ser o maior limitador
Não pode ser o que impede com que eu abra a porta e deixe a Havana viver as experiências que ela precisa viver, né? E que é exatamente isso que você fez. Você sempre fez terapia com ele sem saber, né? Você sempre levou ele para, vamos viver essa experiência aqui, não deu certo, vamos tentar de novo. Vamos modificar essa experiência, vamos fazer agora um pouquinho mais, agora um pouquinho menos. Agora ele já se acostumou e foi possibilitando com que ele fosse percebendo e vivendo essas experiências também, né? E aí eu queria que você falasse para nós o que essa vivência com o Diego enriqueceu você como pessoa e como profissional. Como eu disse no começo, é difícil estar aqui, galera, porque, né, eu trabalho com entretenimento, né, com a fala. E quando eu comecei a colocar o Diego em redes sociais, o meu trabalho é só alegria, é show. Eu recebi muito a dor das pessoas do outro lado, né? Se sentindo acolhidas por ter um ente querido especial. E eu acho que, antes de responder a sua pergunta, é que eu fiquei um pouco emocionada com você dizendo que a Expotea está preparando para receber autistas. Então, quem sabe eu apareça com o Diegão lá e fique... Vai ter que levar. 5 minutos. Vai ou ter que levar. 2 horas. Se tiver lugar para comer, acho que a gente fica 2 horas. Ou talvez 5 minutos e tudo bem, né? Eu acho que, né, o trajeto para ele vai ser muito legal. Ele adora andar de carro e tudo mais. E para minha mãe vai ser muito legal porque vai ser mais um exemplo de que tá tudo bem. A minha missão, eu acho que, pelo menos dentro da minha casa, isso acaba se estendendo para quem está vendo a gente aqui agora ou para quem vê as redes sociais do Diego, essa conscientização dentro de casa mesmo. Assim como você, Bru, disse que mudou dentro da sua casa e você automaticamente mudou como médica e tudo mais. Quando eu levo o Diego ao mercado, eu não consigo ver os olhares tortos para o Diego. Eu vejo muito mais a agonia dos meus pais no Diego tá tendo aquele movimento dentro de um lugar público. E eu nunca consegui entender essa parte. Acho que talvez por eles serem mais velhos, né? Então, eu fico mais com o peito inflado ainda. Adoro chegar e falar assim, gente, dá licença, ó, tá tendo uma crisinha aqui, meu irmão é autista, furo a fila e vou embora mais cedo do mercado. Eu brinco, quando eu quero ir embora logo, eu falo, mãe, me dá o Diego aí pra eu levar o Diego, deve estar uma fila danada, porque é um mercado no Natal. Então, eu tento levar com leveza, né, a condição do meu irmão, assim. E acho que não é à toa que ele está na minha casa. Eu acho que o que eu aprendi com a condição do Diego é olhar para as pessoas, assim, porque principalmente a mãe de um autista, dificilmente, porque mãe, eu não sou mãe ainda, mas mãe é uma leoa, né? E aí quando você é mãe de um autista, você tem que se desdobrar. E eu nunca tive, assim, essa visão e de olhar para a minha mãe, porque todo mundo olha para o Diego. Só que o Diego tá bem, obrigada. Ele come do melhor, ele tem pessoas que cuidam dele. Quem cuida da minha mãe? Então, eu tive uns anos muito difíceis com a minha mãe, em que eu virei a mãe dela. E que algumas coisas desencadearam por conta da doença do meu irmão. Então, eu acho que o que me ensinou, o Diego tá ali para eu olhar as pessoas. E principalmente a minha mãe, assim. Para não perguntar, o Diego teve crise hoje, o Diego comeu. E você? Como você tá? Então, que a gente tenha um olhar para as mães, no geral, pai e mãe, né? Que a gente sabe que tem pai que é pai, né? Mas a mãe acaba abraçando com mais força e aí eu acho que a gente tem que ter esse olhar mesmo para a mãe, assim. Eu mal consigo falar, é engraçado. A boca até seca. Na rádio a gente fala com tanta gente importante, com tanta... e que pouco importa, né? Porque é a vida real que importa. E a vida real está dentro da nossa casa e ninguém sabe o que acontece. Então, E aí, como eu disse, é engraçado. Na rádio eu tenho tudo decorado. E agora aqui eu tô gaguejando e não sei o que eu tô falando, sabe? Assim, é muito louco. Mas eu acho que isso é o significado de família, né? Porque, olha, se a família não faz essa corrente, não dá a mãozinha uma para outra, é difícil.
Já conheci mãe teve gêmeos autistas que faziam a terapia junto com meu irmão. E foi muito difícil, né? A família se rompeu, e aí o pai ficou com um dos irmãos e a mãe com o outro. Meu Deus do céu. As estatísticas são muito tristes, né? Cerca de 57% dos casais se separam nos próximos 5 anos depois do diagnóstico. Então, as estatísticas, quando a gente vai analisar a vida da mãe mesmo, de fato, os números são, assim, alarmantes. 67% dessas mulheres, em algum momento, já pensaram em suicídio e mais de 32% já tentaram suicídio alguma vez. Porque é isso, quando a luz apaga, a porta fecha, o autista fica na sua casa, né? O autismo fica na sua casa. E aí é muito difícil lidar com isso. Para os casais, para quem é suporte, né? E muitas vezes a mãe ela é vista como é sua obrigação. Foi você que escolheu ter um filho, né? E às vezes, de fato, ninguém enxerga essa pessoa, ninguém enxerga essa mulher, ninguém enxerga essa mãe que não tem tempo para fazer a unha, para fazer a sobrancelha, para arrumar o cabelo. Ela tá com um coque na cabeça há 3 anos, ela não sabe nem quando foi a última vez que ela cortou o cabelo, né? Momentos mínimos, coisas pequenas ali. E ano passado a gente teve a oportunidade na feira de ter esse feedback depois. De Bruna, nossa, soltei ele lá. Ele mexendo nas coisas, fazendo o flap dele, se balançando. E todo mundo assim, normal. Todo mundo ali, as brincadeiras foram adaptadas e quando entendia ou quando não entendia, né, entrava nos lugares correndo. Tanto que lá na feira, a gente não tem estandes que tem degrau, todos são no solo, para exatamente não eles terem essa liberdade, né, do entrar sem tropeçar, sem correr o risco de cair. E eu me lembro assim que quando a gente projetou a feira, eu sempre pontuava isso, todas as nossas palestras são com fone de ouvido, para a gente não ter sobrecarga auditiva. Exatamente por quê? Porque eu não queria trazer, não que eles não entrassem em crise, mas trazer um desconforto. Uhum. Porque o adulto entra em crise, e principalmente nível 1, 2 de suporte, que ele já consegue fazer bem essa leitura social, talvez como ele ia se sentir ali naquele momento, né? Áreas de regulação, de espaços sensoriais, onde essas pessoas... Sala do silêncio, porque às vezes ele se regula com silêncio, com pouca luz. Mas tá tudo bem. Se ele tiver uma crise ali dentro, tá tudo bem. E aí, quando aconteceu a feira, que as famílias, no domingo, o domingo é o dia da família, né? E assim, tava repleto de crianças e adolescentes, mas repleto, assim, a feira. E foi a coisa mais linda de se ver, porque tava todo mundo ali sendo ele mesmo. E a mãe em paz, porque ali era um lugar de que você podia ser você mesmo, né? E eu me lembro de um relato de uma mãe que ela falou pra mim assim, quem dera se todo lugar meu filho pudesse ser ele mesmo. E eu sem olhares, né? De julgamento, de preconceito, né? Então, você isso. Tem esse dado que você me disse, 57% dos casais se separam pós-diagnóstico. Você tem um dado de com quem ficam os autistas após a separação? Com a mãe. Praticamente 100%. Assim, pouquíssimos. Eu tenho um caso de uma criança que ficou com o pai e que esse pai é o cuidador principal dessa criança hoje. Mas, principalmente, ficam com a mãe, né? Às vezes, esse pai, que seria esse suporte, esse cuidador, ele não participa depois, né? A sobrecarga é muito grande, o cansaço, a exaustão materna, mental e física é gigantesca, porque todo o tempo você pensa assim, e o dia que eu morrer? Vai ficar com quem? Quem vai cuidar? Eu acho que tem mais ainda até, Bru, essa exaustão. Eu vou falar de um cenário, de um público que pode ser que esteja vendo a gente, que eu acho que a gente é privilegiada por ter rede de apoio e por algumas perguntas que você me fez fora do ar, em que eu não soube responder. Como era assim quando aconteceu isso com o Diego? Muita gente que está vendo a gente, que vê o Diego também, por conta dessa exaustão, não tem tempo de investigar, de ir atrás, até de conhecer o seu filho autista
porque passa dia a dia apagando incêndios, crises, medicações, ou vai atrás de um LOAS. Não dá tempo de você conhecer. Quando eu não soube responder essas perguntas para você, o Diego, muitas coisas dele a gente não sabe, a gente só vai. Então, para que essas mães também não se sintam culpadas de, em algum momento, elas não saberem. Mas ele gosta da sala do silêncio, ele gosta do barulho. Eu não sei, porque tem dia que sim, tem dia que não. Então, mas eu acho que o importante é a gente arriscar e se sentir acolhido numa feira como a Expo, assim. Porque o Diego, se eu levá-lo lá, eu tenho fé que eu vou levá-lo, e se minha mãe não quiser ir, fica em casa, minha filha. Eu sei que ele não vai ter esse olhar. Eu não sei onde ele vai querer ficar. Mas eu sei que onde ele estiver ali... Vai ter comida. Exato. Onde ele vai ter comida, ele vai ficar. Vai estar tudo bem. E também que essas mães não se culpem, Bru, por... não lembro a última vez que foi um cabeleireiro, não lembro a última vez que fez uma unha. A minha mãe já chegou numa fase, 35 anos depois, em que eu acho que, em muitos anos, a última vez que ela fez a unha foi para ir ao meu casamento e eu tive que arrastar para fazer uma maquiagem, para comprar um vestido, porque não precisa. Então ela já perdeu totalmente a vaidade, porque o propósito de vida dela é uma outra coisa, é dar um bem-estar para o meu irmão, para ele ser acolhido nos lugares, para ele não ter olhares desse tipo. Então, que as mães também não se sintam mal, assim, e que vão mesmo, né, para tentar, pelo menos um pouquinho minimizar, né, o que causa essa exaustão toda, que é o dia a dia, que é apagar incêndios, assim. É muito difícil, assim, né, o dia a dia. Ainda mais quando a gente não consegue, principalmente o autista grau 3, fazer essas correções no meio do caminho. Eu fico pensando, o Diego, se a gente passa em frente a uma padaria, ele simplesmente vai abrir a geladeira da padaria, pegar o sorvete e sair andando. E se eu não tenho dinheiro para pagar aquele sorvete? O que acontece? E ele pega aquele carão, sabe? De casquinha ainda para piorar. Então, eu não sei o que acontece com essas famílias que não têm, cara. Então, assim, eu falo para minha mãe, eu me sinto privilegiada, assim, de poder... Se o Diego entra no mercado... Primeiro que eu não estou nem aí que não pode abrir embalagem. Ele abre todas as embalagens. A gente chega no caixa, a gente chega mais com embalagem vazia do que com embalagem fechada no caixa. Mas eu fico pensando na pessoa que vai com dinheiro contadinho para comprar aquela coisa para a família inteira e ela tem um autista na família. Como você faz? Você não tem com quem deixá-lo, mas aí você leva... Cara, são tantas coisas que eu acho que a gente tem que ter essa troca, a gente tem que ter a rede social para alimentar, para que dê um conforto para aquele dia. É muito louco, mas o fato da gente saber que tem outra família vivendo a mesma coisa, só isso já muda um pouco o seu dia. E eu acho que movimentos importantes como esse podcast, como a Expotea, qualquer coisa é importante para quem está vendo a gente agora, porque hoje todo mundo tem um celular na mão. Se sinta acolhido e saiba que, olha, independente da sua condição social, independente do grau do teu filho, tá todo mundo no mesmo barco, tentando o máximo possível expandir isso aqui, para que eles não tenham mais esse preconceito, para que tenham um acesso, para que as pessoas, olha, se ele pegou um negocinho ali no mercado, tá tudo bem, porque, sabe? Então, eu acho que é muito importante, eu estaria aqui de qualquer maneira, porque a gente tem tanta gente passando por tanta coisa e não tem o tanto de informação que a gente tem, né, Bru? Então, assim, tá aqui o meu muito obrigada, nem acabou o programa, né, o episódio, mas meu muito obrigada por você fazer esse movimento, porque isso aqui vai chegar a muitas pessoas que vão se sentir acolhidas. Eu sou de outro estado, eu estou lá no interior, mas que elas falam, caramba, quer dizer que lá em São Paulo tem gente que está vivendo a mesma coisa, também tem, todo dia uma novidade. Todo dia pode ser que a Havana da Bruna tá tudo bem num lugar e no dia seguinte não esteja. Pode ser que o Diego se comportou brilhantemente no meu casamento, como todo mundo viu, mas pode ser que ele vá no açougue amanhã e ele tenha uma crise e quebre tudo no açougue. E tudo bem, né? Então, eu falo muito com a minha mãe uma frase muito clichê, é um dia após o outro.
né? É viver um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. E a gente comemorar mesmo aquele dia. Ai, que da hora, o Diego sorriu o tempo inteiro. E a hora que ele começou a franzir a testa, meu marido diz, ele tá começando a ficar pálido. A gente sabe que tá na hora. A gente já pega a chave do carro e balança. Aí ele vai correndo pro carro. E esses dias superam os dias muito ruins em que a gente se trocou, tomou um banho, saiu de casa, chegou no lugar e deu 2 minutos, a gente teve que ir embora. Quantos momentos não foram esses, né? Então, que quem tenha um autista esteja vendo agora a gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ju, eu queria que você deixasse uma mensagem para os irmãos, né? Como tem muitos, né, que estão aí vivendo essa fase do diagnóstico junto com os pais, vendo esse sofrimento que é um luto, né? E isso que a gente falou, nenhum pai, nenhuma mãe projeta uma gestação, a chegada de uma criança, de um filho, e espera que essa criança esteja dentro do transtorno do espectro do autismo ou com qualquer outra deficiência, né? Quando essa criança chega, muda tudo. Então, às vezes, essa pessoa está neste momento passando por isso. E, às vezes, nessa fase da adolescência. Ou, talvez, você seja o adolescente que acabou de receber um irmão menor e esse irmão está ali demandando muito da família. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse irmão que está vivendo essa fase atípica ali e mudando, né? Essa família que está fazendo essa transição ali. Eu queria muito ter um manual falando, olha, faça isso, faça aquilo, que nesses 35 anos funcionaram bem. E eu tô aqui lúcida falando do meu irmão. Mas eu não tenho. Eu acho que a única palavra é amor. Porque tem dias que são muito difíceis e tem dia que a gente tem que anular o nosso espaço de filha de pais atípicos. Mas, ao mesmo tempo, é recompensador você ter ali do seu lado um ser humano em que qualquer reação que ele tenha, ela é completamente genuína. E eu gosto muito de dizer, quando o Diego sorri, quando o seu irmão sorri, de fato ele está sorrindo. O autista não faz média. Né? Então, eu posso estar num dia muito ruim, muito cansada, endividada, posso estar com todos os problemas do mundo. Oi, gente, bom dia, vocês estão bem? O autista não. Então, se ele te dá um sorriso, se você tem essa troca com o seu irmão, seja ele mais velho ou mais novo, você pode ter certeza que aquela troca ali é real. E eu acho que o mais importante, não sei se quem é um irmão mais novo, que eu e a Bruna, a gente conversou isso fora do ar, deve ser muito difícil, né? Você ser o mais novo. Mas quando você é mais velho e tem uma certa maturidade, já dá para a gente entender que quem precisa de mais acolhimento são os pais dos autistas. Para a gente ter esse olhar para os pais dos autistas, porque o autista está ali acolhido, né? Pelo pai, pela mãe, pelos especialistas, se Deus quiser, 100% pela sociedade muito em breve, mas que vocês tenham um olhar para o pai de vocês. E eu gosto muito de usar a frase do Renato Russo, da Legião Urbana, e eu acho que ela vale muito para pais de autistas. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. Então, a gente tira os nossos pais de um pedestal de que eles sabem de tudo e eles não erram, mas nem eles, dia a dia, eles não sabem o que vai esperar eles no dia seguinte. Então, que esses filhos tenham esse acolhimento, mesmo com o passar do tempo, para os pais daquela criança. É exatamente isso. Falar sobre autismo, a gente fala sobre enxergar o outro, né? É sempre essa análise de enxergar o outro. Eu sempre falo que se o autismo me ensinou uma coisa, foi a ser muito mais humana, a enxergar o outro como eu enxergo a mim mesma, né? A imaginar de fato como está sendo aquela experiência e a viver isso junto, né? Eu não conheço uma pessoa que passou pelo autismo, se ele não se tornou mais humano, se ele não conseguiu ver o outro com outros olhos e ele não conseguiu servir com mais qualidade ao outro, ele não passou de forma adequada para essa experiência, né? Então, queria te agradecer. Ah, não! Por trazer tanta reflexão, por
contar um pouquinho para nós sobre a sua vida, sobre a sua vivência, sobre a sua experiência, né? Trazer um pouquinho para nós da realidade do Diego, mostrar a verdade, né? Falar que, de fato, a gente vive a dificuldade, não que a gente mostre essa dificuldade todos os dias, mas a vida ela é real, né? A gente tem as dificuldades, as crises, todo mundo passa por isso, né? E como é importante mostrar a verdade, porque hoje as pessoas vivem baseadas no que o Instagram mostra, né? E tantas outras redes sociais mostram. E quantas famílias se baseiam naquilo e acham que aquilo é a realidade, né? Acho que tanto boa quanto ruim, né, Bru? Que a gente vê recortes de crises dos autistas e aí você acabou de ter o diagnóstico do seu filho e fala, meu Deus, o meu filho vai ser ter isso que eu vou viver. crises diárias dessas. Não. Mas também tenha consciência de que, poxa vida, olha lá, o Diego tá sorrindo todos os dias. Por que que o meu autista também não é assim? Não, ele também tem crise. Pelo amor de Deus, gente, a internet são recortes do que a gente aqui quiser, né? Então, acho que é por isso que uma feira é tão importante, porque uma exposição como essa, você vai ter contato com tanta coisa e vai ter o olho no olho ali. Não tem recortes, né? Exatamente, de poder viver essa experiência de verdade ali dentro, né? Então, eu queria te agradecer pela sua presença, por trazer tanta reflexão, trazer suas experiências, falar um pouco do Diego para nós. E a gente espera o Diego lá na feira. Eu vou levar. E eu queria agradecer você que ficou aqui com a gente, que nos acompanhou nesse episódio tão importante. Agradecer a Zaz Studio por esse espaço, por nos acolher, né? De fato, assim, com tanta sensibilidade e nos fornecer esse espaço para contar histórias que, de fato, valem a pena serem ouvidas, por trazer tanta representatividade, por mostrar a verdade e que é possível, que é o que a Ju tenta mostrar todos os dias para a mãe dela. É possível. Não é fácil, mas é possível, né? É possível e vou fazer a blogueira agora. Ativem o sininho, sigam este canal, compartilhem com todas as famílias autistas que vocês puderem. Como eu disse, este e outros canais é o que a gente tem de ferramenta hoje, graças a Deus, para poder compartilhar informações verdadeiras desses autistas e principalmente das suas famílias que precisam tanto de informação e também acolhimento. Obrigada, Bru. Imagina. E eu espero vocês na Expotea 2025, que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de novembro. Espero vocês lá. Nos acompanhem aqui, muitas histórias, muita coisa diferente vocês vão conhecer aqui, muita história legal, muita vivência, muita representatividade, principalmente conscientização real e inclusão. Então, espero vocês lá. Gratuitamente, hein? Olha, primeira para vocês. A feira é gratuita esse ano, pessoal. A Expotea é um projeto social agora, que era algo que a gente estava buscando muito, muito, muito de verdade. E com muita felicidade, a gente recebeu essa mensagem há 2 semanas atrás e era algo que a gente queria muito, porque ano passado a gente não conseguiu acolher todo mundo. A gente não conseguiu oferecer transporte para tantas famílias que queriam estar lá dentro. A gente não conseguiu oferecer ingresso e entrada para tantas famílias que queriam viver essa experiência. E agora você pode viver essa experiência gratuitamente visitando a nossa feira nos dias 28, 29 e 30, Pavilhão Verde, Expo Center Norte, segunda edição da Expotea 2025. Eu espero vocês lá.